de uma outra matriz intelectual, não é, que é a tese da sucessão hegemônica. Qual é a ideia central desses autores? A ideia central desses autores é de que, na trajetória do sistema mundial, desse sistema internacional no qual nós vivemos, não é? A ascensão de novas potências sempre acaba colocando, ameaçando e colocando em risco a supremacia das potências dominantes estabelecidas. Não é? Em princípio, é uma ideia, não é, que até genericamente se poderia estar de acordo, mas além disso, do ponto de vista histórico, não é, o que passa é que se vocês olham para a história mundial, não é, particularmente europeia, que é de onde vem o sistema que conquistou o mundo, o sistema interestatal, não é? Se vocês olham aí, o próprio Marx, já em alguma nota de pé de página, chamava atenção para esse fato de haver uma sucessão de lideranças. No caso, ele estava preocupado com a coisa mais econômica, tá? Nas lideranças europeias de Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, e blá, 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 blá. Né? Os teóricos dos ciclos hegemônicos, das sucessões hegemônicas, não entro nesse nível de detalhe, mas consideram que houve grandes momentos de sucessão hegemônica. E o que mais importa nessas comparações e, sobretudo, nessas reflexões, outro dia, inclusive, o Martin Wolf publicou um artigo, acho que no Financial Times, foi reproduzido, traduzido no Valor de São Paulo, não é? Sobre isso, sobre a sucessão hegemônica. E ele, no fundo, ele é um brilhante jornalista, de forma muito sintética, colocou qual é o argumento e mostrou por que ele acha que, de fato, é o que está passando. Não é? Isso é, a comparação com o que passou na sucessão da Inglaterra pelos Estados Unidos, na liderança do sistema mundial, econômico, político e militar, depois da Segunda Guerra, mas que começa antes, a ascensão americana começa antes e tal. Então, o que esse pessoal coloca entre 1870 e 1920, depois 1945, enfim, a Inglaterra alcança o ápice da sua supremacia e, ao mesmo tempo, aparecem, nascem, surgem e crescem as novas potências, que, na verdade, foram os Estados Unidos, depois da Guerra Civil, o Japão, depois da restauração Meiji, a Alemanha, depois da Guerra de Unificação contra a França, contra a Áustria e a Dinamarca, não é? A própria Rússia, depois do fim da servidão e tal. Mas, na verdade, o que ele mostra, em termos muito simplificados, todos os autores tentam mostrar, a ascensão vertiginosa, sempre chama atenção para a Alemanha, mas a ascensão econômica da Alemanha é 1/10 da ascensão dos Estados Unidos nesse período, entre 70 e 1920. Passa de 5% a 30% do produto mundial e do comércio mundial. A Alemanha sobe muito, mas vai até uns 10% ou 15% no máximo. Não é? De qualquer maneira, a tese geral, muito simplificada, muito economicista, muito grosseiramente, né, levaria a uma pressão contra a potência dominante e declinante do ponto de vista econômico, que é a Inglaterra, e isso leva, finalmente, a uma guerra, vamos chamar, hegemônica, não é? Que envolve a Alemanha, envolve todo mundo, é uma guerra geral entre 14 e 45, da qual sairia os Estados Unidos como potência dominante. Bom, isso estaria em curso de novo agora. Ainda variadas linguagens, pode ser do Arrighi, do Wallerstein, pode ser de outros autores realistas ou liberais americanos, o Gilpin, enfim, muitos tantos outros, não vem o caso, não estamos na universidade, né? Que sublinham essa coisa, e depois vem uma repetição agora. A partir de 1970, 80, que a Alemanha... Não, desculpa, também a Alemanha. Mas a China, sobretudo, em particular no século XXI, dispara de forma geométrica, também salta de 5% para 15%, 30% do comércio mundial e do produto, e blá, 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 não é?
e passa a ameaçar os Estados Unidos. Os Estados Unidos reagem a esse desafio, e isso é o que nós estaríamos vivendo hoje, cada vez mais, e, portanto, a grande pergunta que fica é se também agora, de novo, haverá ou não uma guerra hegemônica, onde, enfim, John Wayne e o outro lá vão decidir quem é o dono do mundo. Uma coisa dessas, um pouco caricatamente, não é? Mas o que passa aí é que, digamos, para sair da caricatura, é fundamental, eu sugiro, é muito difícil num curto espaço de tempo como esse aqui, não é? Mas eu sugiro que é fundamental voltar um pouco no tempo, né? Sair dessa comparação simples que fica um por um, é como tipo, agora é a nova Guerra Fria. Então tem uma Guerra Fria só, não tem muito como generalizar o assunto, você dirá o que você bem entende sobre isso aí, se quer ou não é, sei lá. Não é? A mesma coisa, você diz, agora você tem uma sucessão hegemônica que eu comparo com a inglesa americana. Tem uma, a outra, deu isso, deu aquilo, fez assim, vai dar, será que vai dar, não vai dar, não vai dar, não é? Como se a história fosse feita de repetições cíclicas regulares, necessárias e implacáveis. E, de fato, a história não é feita dessa maneira. Então, isso aí, sim, seria útil vocês olharem um pouco para trás, não é? Eu digo 2 ou 3 pinceladas absolutamente estilizadas para chamar a atenção sobre um ou outro ponto sobre esse sistema. Qual é o sistema? É o sistema interestatal. Não é? Esse sistema interestatal que nós vivemos hoje, que nos parece óbvio, o mundo inteiro vive dentro de um sistema interestatal, não é? Predominantemente também capitalista. Não é? São estados e economias, não, mas esse sistema de onde é que vem? Mas sempre existiu? Não, não existiu sempre, tá certo? E mais, que é muito importante, esse sistema se formou e só se formou na Europa. E se forma na Europa de forma lenta a partir do século XI, XII, XIII, que alguns historiadores chamaram de longo século XIII. É aí que se forma. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, neste momento do século XIII, esse pedaço da Europa, onde vai se formar esse sistema, o norte da Europa, é provavelmente dos mais atrasados do mundo, ou com certeza o mais atrasado com relação ao mundo islâmico, ao mundo chinês, ao mundo indiano, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, é uma espécie de primo pobre. E vai ficar primo pobre até por volta de 1600, 1700. Mas, nesse período, dentro desse pequeno espaço da Europa, né, pequenas unidades fragmentadas, competitivas e bélicas, parece que gerarão uma energia expansiva que nasce da sua competição e da sua guerra contínua, que os levou em 2 direções fundamentais para os nossos interesses. Tá certo? Uma na direção da conquista para fora, não é? Seja no início as cruzadas na Espanha, na Rússia, na Palestina, seja depois em direção à América e à Ásia, tá certo? E na direção de uma consolidação interna dentro do espaço europeu, de uma hierarquia de potências territoriais que vão se centralizando e vão dando origem àquilo que a gente vai chamar de Estado Nacional, dentro dos quais vai nascer uma coisa que talvez seja o segredo dessa máquina ganhadora, que foi o nascimento de economias nacionais capitalistas, ou de mercado, e depois, a partir do século XVI, XVII e XVIII, capitalistas. Não é? Então, onde se estruturam em várias pequenas unidades, que depois crescem um pouco, mas não tanto, não é? Uma combinação de um impulso de acumulação bélica de poder com um impulso de acumulação de riqueza. Essa combinação, entende, é que fará dos Estados, economias nacionais europeias, uma máquina vitoriosa de conquista do mundo. Tá certo? Esse sistema foi o sistema ganhador. E ganhou em 300 anos. Ele vai se explodindo, como que ele se move sempre em lutas internas, explosões externas, lutas internas, explosões externas. Foi assim no século XIII, no XVI, vai ser assim no XVIII, depois no final do XIX e agora de novo no XX. Tá certo?
É sempre esse mesmo movimento, e cada vez o sistema foi incluindo pela força das armas e também, eventualmente, dos mercados, dos negócios, foi botando para dentro os universos externos a esse universo expansivo do sistema interestatal. Agora, atenção, duas características essenciais, ou três, desse sistema interestatal para pensar o presente. Né? A primeira questão essencial é a forma pela qual a guerra, que é um fenômeno que existe desde sempre, troca, moeda, guerra existe desde que o Homo sapiens saiu da casca, não é? Entende? Primeiro na forma de conflitos, depois vai adquirindo a forma mais estratégica da guerra já uns 3, 4, 5 mil anos atrás. Mas não importa. O que importa é que dentro desse sistema inventado, que nasce no território europeu, a guerra como forma de competição belicosa entre essas unidades se transforma numa espécie de peça essencial do processo de acumulação de poder e de riqueza. Essa é a questão essencial. Dentro desse sistema não se faz uma guerra excepcionalmente para resolver algum problema, não. A preparação para a guerra é parte essencial do dínamo propulsor desse sistema, no sentido da inovação tecnológica, no sentido da preparação, enfim, tudo passa-se dentro desse dínamo. Quase, alguma vez, acho que escrevi assim, tentando sintetizar, dizer, a originalidade desse sistema foi que o poder endogenizou o capital endogenizou a luta do poder, e o poder e o capital endogenizaram a guerra. Montaram uma espécie de um triângulo que tem uma força propulsora gigantesca e fez com que essas pequenas unidades territoriais de poder europeias conquistassem, de uma forma ou outra, um comando sobre o mundo que chega a seu ápice no século XIX e início do XX, do ponto de vista colonial. Né? Mas chega ao seu ápice no final do século XX, início do XXI, do ponto de vista da generalização e da globalização completa do sistema interestatal. E se a bolota inteira é absorvida pelo sistema interestatal e passa a ser regida pelas mesmas regras de acumulação do poder, da riqueza e da guerra que a Europa inventou. Nesse sentido, sempre digo, a Europa pode cair, não é? Mas ela é vitoriosa para bem ou para mal, porque o software do sistema mundial é europeu. Foram eles que criaram, tá certo? E eles transmitiram aos seus subalternos, tá certo? Então, essa é uma dimensão essencial desse sistema. Uma segunda dimensão essencial desse sistema, não é? É que ele é movido, digamos, é como se ele fosse um cometa em expansão, um universo em expansão, onde você tem na ponta uma liderança que é um conjunto de unidades territoriais em competição bélica que geram a energia que puxa o sistema. Pois bem, foi muito próprio do pensamento europeu do século XIX sonhar que esse sistema marche em alguma direção, uma boa direção, chamar assim, né? Uma direção humanista, uma direção libertária e tal. Não é? Eu diria, hoje, olhando para esse sistema, que a convicção é de que ele não tem nenhuma teleologia. Esse sistema não marcha para nenhum lugar melhor ou pior. Ele marcha empurrado por trás, empurrado por essa energia criadora da inovação e da guerra que essa máquina que esses caras criaram, tá certo? De certa maneira, você pode dizer, sim, que ele está dirigido na direção da conquista do poder global. Esse é o que move a lógica do sistema. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema ele não chegará jamais à situação do poder global, entende? Porque se ele chegasse, o sistema se desintegraria. E por que se desintegraria? Porque a energia do sistema vem dessa combinação entre a guerra, o poder e a finança. Se você eliminasse a competição dessas unidades territoriais de poder e de riqueza, você eliminaria a própria dinâmica do sistema. Você poderia sonhar que o mundo entrasse numa espécie de uma pasmaceira universal. Mas o mais provável é que entrasse em processo de entropia. E aí vem a terceira e última questão sobre a qual eu queria chamar a atenção de vocês, é que, na liderança desse sistema, quem vai na frente desse sistema
não é? Em geral, esse sistema é apresentado como se fosse um triângulo, né? Eu costumo apresentar aos meus alunos como um sistema deitado em movimento expansivo, não é? Universo em expansão. Não é certo? Quem vai na frente desse sistema, por obrigação, não é? Eles têm que acumular permanentemente e monopolizar permanentemente novas formas de tecnologia e novas formas de produção de riqueza e novas formas de fazer a guerra. Não é certo? Então, nesse sentido, ao contrário do que pensavam os teóricos da estabilidade hegemônica e os sonhadores liberais, a potência dominante, a potência hegemônica, ela é, por definição, desestabilizadora do sistema, porque ela, para inovar, para se manter na ponta do sistema e puxar esse sistema, ela tem que estar permanentemente inovando. E inovando não é apenas em pequenas tecnologias de fazer vacina, de fazer isso. Não, não. O inovando é predominantemente inovando no campo da tecnologia militar, essencial para que ele não seja questionado na sua posição de supremacia e liderança do sistema. Isso é o lado, vamos dizer assim, alguém diria tétrico do sistema. Isso é, como o Mearsheimer ou como chamou, a condenação das grandes potências, ou a condenação da liderança é não poder parar. E, portanto, aquele que ordena o sistema é o principal desordenador do sistema. Ao contrário dos sonhadores, o hegemon, o líder, é quem desestabiliza o sistema. Ele é o primeiro a desestabilizar, não é quem está chegando. É quem está na ponta, fugindo para não perder a ponta. É isso que explica que Donald Trump mandou para o espaço as instituições, os valores e a ética criada pelos próprios norte-americanos. Tá certo? É como se ele tivesse nessa corrida espacial e se desfizesse do corpo do foguete que estava pendurado nele. Tá certo? Em nome de manter a posição de poder. Já não dava mais para manter dentro desse sistema uma posição de poder sendo também o líder ético, o árbitro e parará. Tá certo? Ele se desfez de tudo isso não com uma posição de derrota ou de perda, não, se desfez tudo isso pelo menos do ponto de vista dessas ideias que estou expondo para vocês, do ponto de vista dessa luta permanente pelo poder global, é como se ele, acuado por um sistema que inchou e botou a bolota toda para dentro, se desfizesse de uma institucionalidade que lhe foi extremamente útil depois da Segunda Guerra Mundial. Lhe foi extremamente útil para conquistar a posição hegemônica que teve até 70 e o projeto imperial depois de 80 e 90. Tá certo? Mas que perdeu eficácia quando contestado pelos chineses, pelos russos e parará. E aí ele começa a se desfazer do sistema. É um paradoxo? É um paradoxo. Tá certo? Agora, deixa eu tentar apressar, porque eu acho que já passei do meu tempo. Eu apenas queria chamar a atenção de vocês, voltando à ideia da sucessão hegemônica. Depois de esse rapidíssimo passeio estilizado a voo de pássaro por algumas características desse sistema interestatal, de como ele se forma, se expande e conquista o mundo e depois gera dentro de si as contradições globais que nós estamos vivendo, em grande medida produzidas pelas próprias regras desse sistema que acabou incorporando também a China, a Rússia, a Índia e agora a África, enfim. Tá certo? Essa é a dificuldade de gerir esse sistema. Então, nesse sentido, meus queridos amigos, não é? É que é muito difícil de vocês simplesmente fazerem uma comparação com a sucessão hegemônica da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ao lado da complexidade do sistema internacional hoje, era quase uma brincadeira aquela sucessão entre irmãos. Tá certo? Os Estados Unidos sucedendo a Inglaterra, a colônia sucedendo a metrópole. Né? Os 6 olhos do mundo, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, trocaram posições. Não é a questão agora. Não é? Então, o normal, se fôssemos ter uma visão mecanicista da história, seria dizer que agora na frente, posto do jeito que está, o que cabe discutir é se haverá ou não haverá, se haverá ou não haverá
uma nova guerra hegemônica, para decidir, afinal, quem é o John Wayne do pedaço, quem é que vai mandar ou não vai mandar. No entanto, quero mostrar a vocês, chamar a atenção a vocês de um aspecto, que são, às vezes, essas coisas que não se olham, não se veem, não se falam, e que são decisivas para pensar a dinâmica da conjuntura, né, ou do sistema. Por exemplo, esse que vou chamar a atenção de vocês, que diferencia o que passou no século XIX e início do século XX com o que está passando agora no século XXI. No século XIX, quando os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão escalam em termos de participação no produto industrial e no comércio internacional, de tal forma que, quando vira, até a Argentina também escala nesse momento, quando vira o século XX, estão entre as potências mais ricas do mundo. E entre essas potências mais ricas, tirando a Argentina, todas elas vão participar de uma forma ou outra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e blá, 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 blá. Então, naquele momento, quando acontece a escalada, incluindo a Inglaterra, que era líder do sistema, não é? A partir de 1840, 1850, né? Essa ascensão inglesa e dessas outras potências geradas pela própria expansão inglesa, de certa forma, não é? Essas potências estão em pleno salto de dominação colonial da África e da Ásia. A ascensão das novas potências e a luta das velhas potências se dá, ou a expansão das velhas potências se dá em direção à África e à Ásia. Em 1838, se não me falha a memória, a Inglaterra fecha a Companhia das Índias Orientais. Em 1858, a Inglaterra derrota a rebelião indiana e transforma a Índia num vice-reinato inglês. Em 1842, a Inglaterra impõe a humilhante derrota na Guerra do Ópio à China, que depois se reproduzirá na década de 50, envolvendo a França, envolvendo outras potências europeias. E é a partir daí que se conquista o Vietnã, a Camboja, para que falar da África depois de 1885, quando é inteiramente dominada pelos europeus. De tal maneira que, quando acontece a Primeira Guerra Mundial e quando, supostamente, as grandes potências eurocêntricas estão debatendo ou disputando na guerra a hegemonia mundial, elas estão impondo ao resto do mundo uma dominação imperialista e colonial, entende? Como nunca o mundo teve, com exclusão apenas, se a quisermos considerar assim, da América do Sul. No início, quando os Estados Unidos sucedem à Inglaterra, entende? Praticamente 3/4 do mundo, ou nem me lembro mais exatamente a cifra, estão sob dominação de 6 ou 7 paizinhos europeus. É isso, paizinhos no sentido de tamanho do território e da população, porque inclusive a Bélgica tem dominação na África, blá, 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 blá. Essas pessoas que o pessoal está derrubando aí as estátuas agora são os heróis dessa época, em que, na leitura dos teóricos da política internacional, estão olhando para a sucessão hegemônica, por baixo estão descendo o cacete, né, e expandindo, portanto, o seu poder e as suas brigas, exportando as suas brigas externas para a Ásia e para a África. Eis, atenção, a grande diferença. Nesse momento, quem está subindo não são unidades territoriais de poder econômico do mundo eurocêntrico. Não. Quem está subindo hoje na escala mundial da riqueza e do poder, entende? São os povos que estavam sobre a bota e a dominação colonial dos europeus quando os Estados Unidos estavam sucedendo a Inglaterra. Atenção! É uma diferença gigantesca para não cair em formalismos. Já basta os formalismos dos economistas, já não precisa os meninos de ciência política fazerem a mesma bobagem. Certo? Você está falando de um outro mundo. Todo mundo vestiu a camiseta de Estado Nacional. A Índia vestiu a camiseta de Estado Nacional em 48 e tem 1 bilhão e 300 milhões de seres humanos. A China, o Império Chinês, vestiu a camiseta de Estado Nacional, mas não deixou de ser uma civilização, como a indiana não deixou de ser uma civilização vitoriosa durante a maior parte do tempo da história do Homo sapiens.
São esses caras que estão vestidos de Estado Nacional e que hoje estão entrando no jogo inventado pelos europeus e proposto pelos europeus, e estão ganhando o jogo. Mas isso significa que eles vão também fazer uma guerra hegemônica? Não. Eu poderia levantar uma hipótese diferente, e com isso encerro. Não é? Tá certo? Eles poderiam simplesmente, nós poderíamos simplesmente estar marchando para um outro tipo de polarização mundial. Pois atenção, não se esqueçam, nesse momento, em 20 anos, isso mudou a configuração, e o núcleo central geopolítico militar do mundo tem 3 potências. Acabou-se. O resto é peanuts. É Rússia, China e Estados Unidos. E Rússia por causa da potência militar e energética que ela tem. Sobretudo, além militar. Esse é o jogo, não é? A União Europeia ainda vai ter que decidir, vai tomar muito tempo. Mas, entende? Nesse jogo, certo? Você pode imaginar, e essas 3, só essas 3, não precisa nem incluir a Índia, você tem aí 2/5, 2/4 da população mundial e 2/4, 3/4, eu acho, do território mundial. É isso. Mudou o jogo. Você não tem uma ilhota que nem a Inglaterra, né? Uma outra ilhota, entende? Umas paizinhos pequenininhos. Não, você tem 3 gigantescos territórios, impérios, estados nacionais que estão, entende, nessa disputa. Não são 50 milhões de alemães, 60 de... É 1 bilhão e 300 milhões de chineses e indianos. E 2 civilizações, por mais que estejam com a camiseta do Flamengo, não, do Estado Nacional. Agora, essa combinação pode gerar uma situação nova, que eu apenas sugiro e encerro, não é? Que você pudesse estar marchando o mundo, vai trepidar muito, muitíssimo, mas que o mundo estivesse marchando por um novo tipo de polarização mundial que combine, né, o legado realista da Ordem de Westfália, tá certo? Com o peso das grandes massas civilizatórias asiáticas. E isso possa dar origem, não de imediato, de jeito nenhum, mas a médio prazo, a algo parecido com a relação secular de competição, convivência, emulação que norteou as relações do Império Persa com o Império Romano durante 500 anos. E, aliás, com o chinês também, porém, a uma certa distância. Viveram juntos, e a competição produziu coisas geniais do lado romano e do lado persa. Guerrearam de tanto em tanto. Mas morreram abraçados. Bom, paro por aqui, porque, de fato, não me pediram. O Walter não me pediu para falar sobre o futuro. E não sou propriamente pitonizo. Me pediu para falar